Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 4, Cruzeiro 1. Jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com o triunfo diante da Raposa, o Verdão reassumiu a primeira colocação do campeonato, agora com 28 pontos. Verdão ultrapassou agora segundo colocado Fluminense na tabela. E já anota na agenda, porque nessa quinta-feira, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, às 20 horas, horário diferente para quem está acostumado a ver o Sub-17, tem Fluminense e Palmeiras, lá no Rio de Janeiro, estádio Luso Brasileiro. Então é isso, duelo do primeiro colocado, Palmeiras, contra o segundo colocado, Fluminense, tá? Então vale a liderança da competição, Palmeiras 28 pontos, Fluminense 27, o jogo promete bastante, terá transmissão do Sport TV. Bom, mas o assunto do vídeo de hoje é o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, que aconteceu na última quinta-feira na Arena Barueri. Mais uma goleada das crias no Campeonato Brasileiro Sub-17. Detalhe que nesse jogo o Cruzeiro saiu na frente, então o Verdão buscou a virada e, mais do que isso, né, transformou o placar em goleada lá em Barueri. Buscamos o empate ainda no primeiro tempo e aí a virada veio no segundo tempo com mais 3 gols das crias da academia. Vamos lá para os autores dos gols do Verdão, como a gente sempre faz aqui, né? Quem empatou o jogo ainda no primeiro tempo foi o Tauan. Nosso camisa 10 vem jogando muita bola nessa temporada, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro Sub-17, onde ele tem simplesmente 14 participações em gols em 12 jogos disputados. 8 gols para ele na competição, é o artilheiro máximo da equipe alviverde, além de 6 assistências. Bom, e o segundo gol do Verdão, o gol da virada, foi do meio atacante João França, que vem jogando demais nessa temporada. Contra o Cruzeiro, talvez tenha sido o melhor em campo ao lado do Tauan, e além dele marcar o lindo gol de fora da área, e não foi qualquer gol, como eu falei há pouco, foi o gol da virada, né? Então foi um gol muito importante. Além disso, ele também deu 2 assistências diante da Raposa. O terceiro gol da equipe palmeirense foi do meio atacante Robert Júnior. Tá aí o nosso paraguaio, ó. Para quem sempre pergunta dele, marcou seu primeiro gol no Brasileirão Sub-17 em sua primeira aparição como titular na competição. O Robert tem sido o cara do Paulista, né? No Paulista Sub-17 ele é simplesmente o artilheiro da competição com 20 bolas na rede. E aí os números dele na temporada são insanos, né? Ele tem 21 gols marcados em 19 jogos disputados. E para fechar a goleada na Arena Barueri, quem marcou o quarto gol do Alviverde foi o atacante Diego, que entrou durante o segundo tempo, aproveitando uma linda assistência do volante Guilherme Kershner. Daqui a pouco a gente vai assistir todos esses gols. Esse foi o terceiro gol do Diego no Campeonato Brasileiro Sub-17. Bom, sobre a escalação do João Correia, que aliás segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão Sub-17, o técnico palmeirense teve o desfalque de 2 jogadores que estavam com a seleção brasileira até a semana passada, o volante Niakson e também o lateral esquerdo Juan Ramos, desfalques de peso, portanto, jogadores de seleção. Aliás, a dupla mandou um recado para os seus companheiros para eles assistirem, provavelmente antes da partida, com o lema, que parece ser o lema exatamente do João Correia, que é a estrela do time, é o time. Dá uma olhada. Fala rapaziada, boa tarde, passando aqui para desejar vocês um bom jogo. Aí rapaziada, pra cima, conquistar os 3 pontos para nós ficar na liderança, hein? Vamos com tudo e a estrela do time é o time, vai com tudo pra cima, hein? Bom, então, sem a dupla, o técnico português escalou o Verdão da seguinte maneira. No gol tivemos o Aldo, na lateral direito o Samuel Enzo, na esquerda o Isaac Nicolas, vindo, né, do meio campo para jogar com a camisa 6. Na zaga tivemos João Conte ao lado do Juan Pablo. Vamos lá para o meio campo, quem substituiu o Niakson foi o volante Leonardo, um garoto nascido em 2010, muito técnico para a gente ficar de olho daqui para frente. Ao lado dele na volância, o capitão Juan Iago. Vamos lá para o meio campo, camisa 10 para o Tauan, e aí já estou trazendo alguns lances do Tauan nessa partida contra o Cruzeiro, já falei aqui, repito, para mim, o melhor em campo ao lado do João França, jogou muita bola o Tauan, né? Camisa 10 é aquele baixinho insinuante, parte para cima, tem o drible, tem o passe, tem a finalização também, já trouxe os números dele aqui, né? Na competição, 14 participações em gols em 12 jogos disputados, e o gol dele foi de cabeça, né? Mesmo baixinho, 1,67 m de altura, apareceu entre os zagueiros do Cruzeiro para colocar para dentro e foi um gol importante, né? O gol de empate do Verdão ainda no primeiro tempo. Além dos dribles, né? Vocês assistiram como jogou bola o Tauan diante da Raposa. Ao lado dele no meio campo aparecendo o Robert, pela primeira vez como titular no Brasileiro.
e à frente João França ao lado do Ícaro. Bom, e quem abriu o placar lá na Arena Barueri foi o Cruzeiro, cara. Aos 10 minutos de jogo, o atacante Tylon acertou um chute improvável e acabou marcando um golaço. Então, Cruzeiro 1-0. Esse foi o primeiro gol sofrido pelo Palmeiras na era João Correia. Muita gente falou, pô, será que não dava pro Aldo? Será que o zagueiro não poderia ter encostado mais ali? Agora, eu coloco os méritos pro atacante cruzeirense que, repito, acertou um chute bem difícil e acabou marcando um golaço. Só que o Palmeiras não se abateu com o gol, muito pelo contrário. Quem assistiu o jogo viu que era só questão de tempo para o Palmeiras acabar virando a partida. O Verdão se impôs ali depois de ter sofrido o gol, perdeu algumas boas oportunidades. Chegou ao gol de empate, a gente vai assistir agora, né? Aos 22 minutos, cruzamento certeiro do João França para a cabeçada do Tauan, camisa 10, mesmo baixinho, apareceu entre os zagueiros do Cruzeiro e colocou para dentro. Esse foi o 8º gol do Tauan no Campeonato Brasileiro Sub-17, é o principal artilheiro do Verdão na competição. Inclusive, o Palmeiras teve um pênalti não marcado na reta final, o zagueirão Juan Pablo aparecia na área ali, ó, camisa 4, sofrendo claramente a penalidade. O juiz parece ter dado a vantagem, mas, cara, vantagem no pênalti é difícil, né? Então, assim, o Palmeiras, na minha opinião, prejudicado nesse primeiro tempo, mas não tem problema, as crias ainda fariam 3 gols na segunda etapa. Bom, no intervalo, o técnico João Correia fez uma mexida, entrou o volante Guilherme Kershner no lugar do também volante Leonardo. E o Kershner foi importante durante o segundo tempo porque deu uma assistência. Vamos lá assistir então os 3 gols do Verdão na etapa final, que viraram o placar diante do Cruzeiro e mais, transformaram também o placar numa grande goleada. E tome participação em gol do Tauan. 18 minutos do segundo tempo, nosso camisa 10 inverteu o jogo para o João França, que fez a jogada individual, trouxe para o meio, para a canhota, que é a boa, bateu a bola caprichosamente, tocou na trave, nas costas do goleiro do Cruzeiro e entrou. Esse foi o 5º gol do João França no Campeonato Brasileiro Sub-17, é um dos vice-artilheiros do Verdão na competição. É a mesma quantidade de gols, por exemplo, do Ícaro e também do Juan Ramos. Como eu falei há pouco, o grande artilheiro do Palmeiras no torneio é o Tauan, com 8 bolas na rede. Tá aí, ó, no replay. A bola bate no goleiro e entra. Então, gol confirmado pro João França. Mais uma participação do Tauan, dessa vez com lançamento. De novo pro João França. Mais uma jogada individual do nosso camisa 7. Dessa vez virou assistência pro Robert Júnior, nosso paraguaio, marcar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Sub-17, mas a temporada ele já tem 21 bolas na rede, é o grande artilheiro da categoria no ano, se a gente contabilizar partidas oficiais. Claro que 20 desses gols foram no estadual, onde o nível de enfrentamento é menor, e esse gol foi especial para ele porque foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E para fechar o placar, a assistência do Guilherme Kershner, como eu falei há pouco, ele deixou o Diego na boa, ele fintou o goleiro do Cruzeiro e marcou pela 3ª vez no Campeonato Brasileiro Sub-17, fechou o placar na Arena Barueri e transformou o placar em goleada. E também foi o 10º gol do Diego na temporada, gol especial para ele, portanto. Bom, tá então, falamos sobre mais uma vitória das crias da academia no Campeonato Brasileiro Sub-17. Essa foi a 5ª goleada do Palmeiras na competição. Temos o melhor ataque do torneio com 38 bolas na rede. Então a gente vai ficando por aqui, sem antes lembrar que logo mais, às 8 horas da noite, tem Fluminense e Palmeiras na tela do Sport TV, lá no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esse duelo promete bastante. Duelo do vice-líder, que é o Flu, contra o líder Palmeiras. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha também com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base. Hypa o vídeo lá embaixo, isso ajuda demais também na distribuição do nosso conteúdo. Se torne membro do nosso canal Verdão Info para seguir prestigiando o nosso trabalho de base por aqui. E comenta o que vocês acharam de mais uma vitória, mais uma goleada das crias no Campeonato Brasileiro Sub-17. E detalhe que nesse jogo contra o Fluminense, logo mais, Palmeiras estará reforçado dos atletas que voltam da seleção brasileira. Então, Niackson e o Juan Ramos estarão de volta, ou seja, estarão à disposição do técnico João Correia. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.